A educação na era da República foi então proclamada a República e vinha junto com ela o ideal republicano descrito por Jorge Nagli na sua obra Educação e Sociedade na Primeira República. O sonho da República, espargindo as luzes da instrução por todo o povo brasileiro e democratizando a sociedade. Nada disso, porém, aconteceu. Com a República instalou-se a corrupção e a fraude eleitoral generalizada em proporções inteiramente inimagináveis naquela época, até o advento da Lava Jato no presente momento de nossa história, para a nossa vergonha. O problema da educação, que começava a aflorar no fim do Império, caiu no esquecimento quase total. Foi criado um Ministério da Educação, é verdade, mas que durou apenas 2 anos, pois na realidade havia sido criado para impedir que Benjamin Constant se tornasse o ministro da guerra, do que por outro motivo. Benjamin Constant havia sido professor da Academia Militar. Havia sido ele que, na manhã do dia 15 de novembro, quem tinha pressionado o Marechal Deodoro da Fonseca, ainda indeciso, a proclamar a República. Era um famoso propagador da filosofia positivista e um candidato natural para ocupar a pasta de ministro da guerra. Mas se fosse criado um Ministério da Educação, não haveria ninguém mais indicado do que ele para ocupar um novo ministério. Criou-se então, para que se deixasse livre o Ministério da Guerra, o Ministério da Educação. A falta de visão de que o novo ministério foi criado notava-se já pelo seu nome. Possuía o título, por incrível que possa parecer, de Ministério da Educação, Correios e Telégrafos. O que é pior ainda, o orçamento da parte referente aos Correios e aos Telégrafos era superior à parte que estava destinada à educação. 2 anos depois, esse ministério foi extinto e a educação passou a fazer parte dos atributos do Ministério da Justiça. Pense numa coisa certa. Deste e de outros descasos para com problemas educacionais durante a Primeira República, proveio uma frase perdida no livro A Cultura Brasileira, de Fernando de Azevedo. Esta frase, apesar de não ser um parágrafo isolado, nem um início de parágrafo, não obstante, não constar de nenhum destaque tipográfico, é tão impressionante que ela foi citada por vários autores que estudam a educação no Brasil. Abre aspas. Do ponto de vista cultural e pedagógico, a República foi uma revolução que abortou e que, contentando-se com a mudança do regime, não teve o pensamento ou a decisão de realizar uma transformação radical no sistema de ensino para provocar uma renovação cultural das elites culturais e políticas necessárias às novas práticas. Fecha aspas. Segundo Jorge Nagli, o espírito republicano, formado e estimulado pelas lutas ideológicas travadas contra o Império, foi se esfriando gradualmente durante os primeiros 30 anos da implantação do novo regime. E, aos poucos, após a Primeira Guerra Mundial, continua Nagli, parece que os velhos sonhos do republicanismo histórico voltam a perturbar a mente dos republicanos quase desiludidos. A consequência deste estado de espírito foi o aparecimento de amplos debates, frequente reforma da escolarização. Na década de 1920, houve um período de entusiasmo geral pela educação e
de tal otimismo pedagógico. Tal fenômeno é analisado na segunda parte da obra de Nagli, Educação e Sociedade na Primeira República. No relatório da Liga Nacionalista de São Paulo, podia-se ler o seguinte: é sabido que a causa primordial de todos os nossos males é o analfabetismo, que traz como consequência inevitável a ausência de cultura cívica e política, a ignorância dos preceitos higiênicos, a incapacidade para grande número de profissões, atraso nos processos agrícolas e das indústrias que lhes são anexas. A população brasileira é vítima, na sua quase totalidade, do analfabetismo, sem que se consiga derramar a instrução primária de um modo mais intenso por todos os recantos do país, e serão úteis quaisquer tentativas de formação de uma grande coletividade política. Ademais, a Constituição Federal, no seu artigo 70, impede o analfabeto de ter vontade política. Um dos planos da Revolução de 1924 era, sim, que fosse tomado o poder, coisa que não viu acontecer, impor uma nova Constituição ao Brasil em que, em um dos seus primeiros artigos, figurava o seguinte: a direção suprema do país será confiada provisoriamente a uma ditadura cujo governo se prolongará até que 60% dos cidadãos maiores de 21 anos sejam alfabetizados. Com o advento da República, pela Constituição de 1891, a qual se acrescentava a Lei de 20 de novembro de 1892, este quadro passou a ser o seguinte: no Distrito Federal competia ao governo federal o ensino superior e secundário, e à prefeitura o ensino primário. Os estados podiam organizar seus próprios sistemas de ensino primário, secundário e superior. Em cada estado, o governo federal podia organizar seu próprio sistema de ensino secundário e superior, porque era de acordo com a Constituição a atribuição do Congresso Nacional e não do Poder Executivo. Na prática, porém, quem sempre legislou e organizou em matéria de educação foi o Poder Executivo sob a delegação do Congresso Nacional. Apesar da legislação e organização do sistema escolar federal competir ao Congresso e não ao Poder Executivo, durante toda a Primeira República, foi o Poder Executivo que se encarregou dos problemas da educação no Brasil. Mas como isso tinha de ser feito sobre a delegação do Congresso Nacional, e esta delegação podia ser retirada a qualquer momento, ou mais ainda, podia na prática ser anulada ou modificada em seus resultados por decretos complementares em matéria educacional emanadas pelo Congresso. Isto fez com que, durante toda a Primeira República, a posição do governo federal quanto aos problemas da educação fosse uma posição conservadora. O entusiasmo pedagógico que dominou a sociedade brasileira depois da Primeira Guerra Mundial, durante a década de 20, não alcançou a administração federal, senão indiretamente. Portanto, amanhã, na segunda parte sobre a educação na era da República, nós vamos falar sobre a euforia dos educadores da década de 20. Eu sou o Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Muito obrigado por você nos acompanhar nesta série de educação à distância de quarta geração.